Fala, meus amores! Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de física para começar seguindo aquela playlist sobre estática, sobre as condições de equilíbrio de um corpo. A gente já passou por uma aula de equilíbrio do ponto material e a gente está numa sequência de aulas sobre o equilíbrio do corpo extenso. Nas aulas anteriores você viu, por exemplo, sobre o centro de massa, como localizar o centro de massa, onde deve estar posicionado esse centro para que o objeto fique equilibrado, o que é um equilíbrio estável, o que é um equilíbrio instável ou até mesmo indiferente. Mas agora você vai entender uma grandeza que é fundamental para você estudar o equilíbrio dos corpos extensos, que é o momento de uma força. Por alguns escritores também é conhecido como torque. É isso que a gente vai ver nessa aula. Então já prepara aí seu papelzinho e sua caneta, e a nossa brincadeira já começa agora. Depois da vinheta. Olá, meus amores, sejam bem-vindos, seja bem-vinda. Mais uma aula de física agora para começar, não é mesmo? Na sequência das aulas de mecânica, dentro da playlist de mecânica, a gente vai ter um tópico chamado estática, que é o que a gente está vendo, e essa aula agora é de equilíbrio de um corpo extenso, mais em particular sobre a grandeza chamada momento de uma força. E aí, para começar a nossa aula, eu queria pedir a você já para deixar aqui o seu joinha, curte aqui esse vídeo, isso vai dar uma moral legal para o nosso canal, não vai te custar nada. E rapidinho você nos ajuda a dar uma alavancada nos nossos conteúdos. Agora você aproveita também, se eventualmente você não for inscrito aqui no canal, se inscreva no canal. Toda semana praticamente a gente está produzindo novos conteúdos para te ajudar a aprender os temas mais relevantes para a prova do Enem, tá bom? Inclusive, dependendo da época do ano que você estiver vendo esse vídeo, saiba que nos meses de setembro, outubro e novembro, agosto, setembro e outubro, isso. Agosto, setembro e outubro, que são os 3 meses que antecedem a prova do Enem, tem live toda terça-feira, às 20 horas, para te ajudar a resolver questões junto comigo e você poder interagir e tirar suas dúvidas. Combinados? Papel e caneta na mão? Então vamos começar a nossa aula agora. Vamos lá? Vem comigo. Meus amores, momento. O que é momento de uma força? O momento é uma grandeza, né? uma característica que existe nos movimentos, que é a tendência de rotacionar o objeto. Na verdade, existem 2 tipos de momento. Existe um momento chamado momento linear e um momento chamado de angular. O momento linear, nós vamos ver em aulas mais para frente, que é uma grandeza que está relacionado à velocidade de translação de um objeto. Aqui, no momento de uma força, a gente vai dar ênfase ao momento angular, que é essa possibilidade de rotação, de giro, essa tendência que algo tem de girar quando sob a ação de uma força. Então, já vamos pegar aqui os nossos papéis e vamos começar aqui com as nossas anotações. Primeiro, eu já vou colocar aqui o tema da nossa aula. Vou pegar aqui uma caneta azul e vamos lá. O nome da aula é Momento. Momento de uma força. O interessante é que a gente usa no popular a expressão momento sempre para associá-la a intervalos de tempo, né? Você está numa fila e aí alguém diz assim, um momento, por favor, né? Pois então, só que nem sempre tem a ver com isso, tá bom? Que é o nosso caso aqui. O nosso momento aqui de uma força, ele tem a ver com a rotação. Eu vou abreviar essa expressão momento com a letra M. Deixa eu colocar aqui no cantinho para a gente deixar isso combinado. Quando eu escrever um M, você vai lembrar que é momento. Mas fique esperto, alguns escritores vão chamar isso aqui de torque. É a mesma coisa, tá bom? Formas diferentes de se referir à mesma coisa. Então vamos lá. Primeiro tópico aqui, já vamos começar aqui então a discussão do que é momento. Deixa eu colocar aqui um joguinho da velha, caneta azul, e vamos lá. Para a gente entender o momento, vamos imaginar um parafuso que você precisa tirar ou colocar esse parafuso usando uma ferramenta. Pode ser uma chave de fenda, pode ser uma chave de boca, pode ser qualquer tipo de situação, né? O desenho que eu vou fazer aqui para ilustrar vai ser com um parafuso que se abre com uma chave de boca. Então vamos imaginar aqui, ó. Aqui está o parafuso sextavado, né? Ele é chamado de sextavado, esse modelo aqui, justamente por ele ter uma porquinha aqui, ó, que lembra um hexágono, né? Tem o formato de um hexágono. Para folgar isso aqui, eu vou precisar de uma ferramenta. A ferramenta que nós vamos usar tem que encaixar aqui, ó, perfeitamente. Pronto. E ela tá assim, ela tem esse formato. É uma chave que a gente chama ela de chave de boca. Plugou a chave ali no parafuso, a gente vai rotacionar para tirar o parafuso. Agora, olha só.
existem duas possibilidades aqui, certo? A possibilidade de girar no sentido horário e a possibilidade de girar no sentido anti-horário. E aí, se você não sabia dessa informação, deixa eu lhe contar. Quando você vai apertar o parafuso, você gira no sentido horário. Horário é o sentido que vai apertar os parafusos. Pelo menos 99,9% dos parafusos que existem são feitos para serem apertados no sentido horário, e no sentido anti-horário você vai afrouxar, você vai tirar esse parafuso. Agora imagine que você quer tirar esse parafuso. Então você vai fazer uma força, você vai pegar a sua mão, vai segurar essa ferramenta em algum lugar por aqui e você vai fazer uma força aqui para baixo. Eu vou botar uma letra F para representar a força. Deixa eu melhorar aqui esse Fzinho aqui. Tá bom. Então você fez uma força, o que é que essa força vai proporcionar? Ela vai provocar uma tendência de rotação. Ela não vai necessariamente garantir a rotação, não é que vai ter uma rotação, mas a primeira coisa necessária para que isso rotacione é a força, já temos, tá bom? Outra coisa é que para que esse momento aconteça, para que essa tendência de giro aconteça, a gente vai precisar de medir essa distância que existe aqui, ó, entre esse objeto e esse centro aqui. Então isso aqui tem uma distância aqui, ó. É essa distância que a gente vai chamar de braço, e aqui eu vou representar pela letra D. Então o que é o braço dessa força? O braço é a distância entre o lugar onde você está fazendo a força e o eixo onde está rotacionando. Essa distância a gente vai dar o nome de braço. E aí esse tal momento, que é o que a gente está discutindo aqui nessa aula, quem seria esse momento? O momento é definido como o produto entre essa força e o braço, o tamanho do braço. Se você aumentar o valor da força, você também vai aumentar o valor do momento. Então, se você está fazendo força e o parafuso não está saindo, significa dizer que você não fez o momento necessário ainda. O torque que você está provocando está muito pequeno, tem que aumentar. E aí, para aumentar esse torque, você tem a opção de aumentar a força. E é verdade, se você faz com que essa força aqui, ó, se você faz essa força aqui aumentar de valor, é claro que quando você multiplicar, o momento vai ter um número maior também. Agora fique esperto, porque não precisa ser necessariamente aumentando a força que você aumentaria o momento. Você pode aumentar o braço, ou seja, segurar na ferramenta o mais distante possível do eixo de rotação. E aí como é que seria isso? Vamos supor que você tenha à sua disposição, vou pegar aqui uma outra cor de caneta, imagine você ter à sua disposição um tubo que você pudesse colocá-lo aqui, ó, em volta da nossa ferramenta. E aí o que é que ia acontecer? Ao invés de fazer a força nessa posição F, você faria a força mais distante. Você está mantendo o mesmo valor de força, mas você está aumentando o tamanho do braço, que virou um braço agora muito maior. Então, como você aumentou o valor do braço, aumenta o valor do momento, e é justamente isso que fará o parafuso rotacionar. Então, o momento é o quê? O produto entre a força e o deslocamento. Agora, tem algumas coisas, não é só isso, certo? Tem algumas observações que você precisa considerá-las aqui. Vamos aqui a algumas observações. A primeira delas é que essa força e esse braço, eles precisam ser paralelos. Tá vendo esse T desenhado aqui de cabeça para baixo? É uma simbologia da matemática para dizer que tem... Paralelos não, meu Deus, eu falei errado. É perpendicular. É para dizer que essas duas grandezas são perpendiculares, ou seja, o ângulo entre elas tem que ser de 90 graus. Você percebe aqui, ó, que o braço tem esse alinhamento aqui, mas a força tem esse outro alinhamento gerando um ângulo de 90 graus? Pronto, é isso que eu estou falando, tá bom? A primeira observação é que a força e o braço têm que ser perpendiculares. Corrigido, tá bom? Perpendicular. Professor, e se não for perpendicular? Aí você vai decompor a força. Você já viu nas aulas anteriores. Você vai decompor a força que não estiver perpendicular para encontrar qual é a componente perpendicular a esse braço, para aí sim você calcular o momento. Agora tem outras duas observações sobre momento. Quando a gente vai estudar as condições de equilíbrio de um corpo extenso, a gente vai precisar calcular o momento e precisar dar atenção ao sinal do momento. Então a gente vai fazer um combinado entre eu e você, tá bom? Isso que eu vou combinar com você
Não tem que ser uma regra geral, não. É só um combinado para facilitar a nossa comunicação e é justamente aquilo que está na maioria dos livros. Que combinado é esse? Toda vez que a gente estiver falando de um momento, né, de uma rotação no sentido anti-horário, que é o exemplo que eu estou citando, estamos falando de um exemplo de um movimento anti-horário, né? Que é esse caso aqui, essa tendência de girar para esse lado aqui, ó. Toda vez que isso acontecer, nós vamos atribuir a esse momento um valor positivo. Vamos dizer que ele é maior que zero. Agora, quando o sentido for horário, aí a gente vai ter o sentido oposto. Aí a gente vai chamar isso aqui de momento negativo. Então a gente vai associar a ideia de momento positivo ao anti-horário e de negativo ao sentido horário. Professor, eu gostaria mais que o horário é quem fosse o positivo. Não tem problema. O que é importante é que antes de resolver as questões, você tome essa decisão. Qual lado eu vou considerar positivo? Qual é o sentido dos positivos? Combinado? Então, esse momento, ele vai ter uma infinidade de aplicações. Eu vou dar alguns exemplos de aplicação. Imagina uma porta. Você vai abrir uma porta. Para abrir uma porta, o movimento que você faz é de rotação. Vou desenhar aqui uma porta. Então vamos desenhar aqui, a porta vai estar assim. A porta vai vir para cá. Esse risquinho aqui. E pronto, isso aqui. Opa, aqui bagunçou. Pronto, tá aqui a porta. E a parede que essa porta tá, essa parede tá aqui, ó. Aqui é o espaço onde a porta vai ficar. E a parede tá aqui, ó. Você pode entender isso aqui tipo uma parede da sua sala de aula. Certinho? Pronto, você vai fechar essa porta e você vai fechá-la nesse sentido aqui, ó. Para fechar ela, você vai empurrá-la nesse sentido. Se você estiver observando aqui de cima, você pode dizer que esse sentido é o sentido horário. Mas, como eu disse, não importa. O importante é você definir só um sinal, tá bom? E aí, olha o que acontece. Onde é que está o eixo de rotação? O eixo de rotação é essa linha verde aqui, ó. Esse é o eixo de rotação, porque a gente vai ter uma dobradiça aqui e outra dobradiça aqui. E onde é que você vai fazer força? Para você fazer menos força, sua força deve ser aplicada no ponto mais distante possível do eixo de rotação para aumentar o braço do movimento. E, como consequência, você vai fazer muito menos força. Então, você vai empurrar essa porta nesse sentido aqui, ó. Por isso que as maçanetas das portas, ficam nessa posição, ó. Observe que há uma grande distância aqui, ó, entre a maçaneta e o ponto onde você está fazendo a força. A maçaneta não, entre a maçaneta e o eixo de rotação, né? A maçaneta é o lugar onde você faz a força. Então, quando você puxa, você cria esse momento. Se você tentar puxar a porta por um ponto mais aqui, ó, aí você vai precisar fazer muito mais força. Inclusive, tem uma experiência que a gente faz em sala de aula, quando os alunos, né, estão ali para comprovar isso, que é assim, ó, uma pessoa fica aqui desse lado e vai empurrar nesse sentido aqui, ó. Geralmente eu faço essa força por trás. Geralmente eu venho aqui para trás e faço a força aqui por trás e peço para um aluno empurrar essa porta para ela se fechar, só que o aluno deve empurrar lá aqui, ó. Então esse aluno vai criar um momento para esse sentido e eu vou criar esse momento aqui, ó. O aluno vai usar as duas mãos para tentar abrir a porta e eu vou usar apenas um único dedo. O polegar assim, o indicador. Vou só usar um dedo para não deixar ele abrir a porta. Pelo contrário, eu vou conseguir fechar. Por quê? Porque olha a distância em que eu coloquei para ele atuar. Uma distância pequena. Olha a distância que eu coloquei para que a minha mão atuasse. Uma distância muito maior. Então, o momento que ele vai fazer vai ficar igual em valor ao mesmo momento que eu vou fazer, se a porta não se mexer. Se a porta não se mexer, porque o momento que ele faz e o momento que eu faço são iguais. Só que o momento que ele faz, na hora de calcular, vai usar um valor de distância muito pequeno. E, consequentemente, ele vai estar fazendo uma força muito grande. Por outro lado, eu vou estar fazendo uma força em uma distância que é muito maior. Então, a força que eu vou fazer vai ser muito menor. Vamos supor que a minha força está sendo aplicada a uma distância de 80 centímetros. Está aqui, ó, 80 centímetros. Essa é a minha distância. Mas a distância que ele está fazendo é uma distância de 10 centímetros.
10 centímetros. Você percebe que a distância que eu estou usando a meu favor é 8 vezes, olha, é 8 vezes maior do que a distância que ele está atuando. Significa dizer que a força que ele vai fazer é 8 vezes maior que a minha. Eu não preciso fazer tanta força, eu preciso fazer 8 vezes menos. Então, quanto mais distante eu tiver e mais próximo ele tiver, mais vantagem para mim. Fez sentido? Vamos a um outro exemplo. Imagine agora que eu tenho um tio e um sobrinho que foi brincar lá no playground do condomínio, desceu as escadas, tá ali para brincar numa gangorra. E aí, dá para um adulto brincar com uma criança numa gangorra? Imagina o seguinte, ó. Tá aqui a gangorra aqui, ó. Pronto. Aí tá aqui o ponto de equilíbrio aqui, né, ó. Tá aí. E aí vai subir aqui duas pessoas. Eu vou representar o pai da criança, o tio, o adulto, a pessoa mais pesada, por esse quadrado aqui. E a criança que é mais leve, eu vou colocar ele aqui, ó. Pronto. A pergunta é, para que lado essa coisa vai se mexer? Pô, depende. Depende de quê? Depende de quais são os momentos. Quais são os momentos? Aqui vai ter uma força-peso puxando isso aqui para baixo. E essa força-peso vai criar um momento no sentido anti-horário. Vamos inventar um número? Vamos supor que você é um adulto de 80 quilogramas. Significa dizer que o peso dele é 80 vezes 10, então dá 800 newtons. Vamos imaginar agora que a nossa criança, ela está para esse lado aqui, a força-peso dela vai criar esse momento, afinal o eixo de rotação está aqui, e o peso dessa criança, vamos imaginar uma criança aí de 20 quilogramas, então o peso dela é 20 vezes 10, 200 newtons. Só que não é isso o suficiente, tem que ter mais informações. Então vamos aqui de braços. Olha esse braço aqui, ó. Esse aqui é o braço. Vamos supor que esse braço aqui, vamos supor que ele tem 1 metro, tá bom? 1 metro. Mas esse lado aqui, ó, onde essa criança tá, tem um braço maior. Vamos supor que isso aqui é um braço de... Eu vou botar aqui outro número, vou botar aqui, ó, 0,5, né, meio metro, 0,5 metros. E a criança, ela vai estar numa posição de 2 metros. Pronto, 2 metros. Então, quais são os momentos de cada um? Vamos ver o momento dessa força do lado vermelho. Para descobrir o momento, a gente multiplica o valor da força, que é 800 newtons, vezes o valor do braço, que é 0,5 metros. Quando fizer a multiplicação, você vai ter 400 newton metros. Olha a unidade de medida qual é. Meio intuitivo, né? Newton vezes metro, newton metro. Agora, do lado verde aqui, ó, a gente vai ter que momento? A gente vai ter aqui, ó, 200 newtons. 200 newtons. Só que a gente vai multiplicar esses 200 newtons por 2 metros. Então, o momento que vai dar aqui, ó, é de 400 newton metros. Espera aí, os dois lados deu a mesma quantidade de momento? Foi. Então, quem vai vencer? Ninguém. Então, está tudo equilibrado. Observe que a gente ajustou a distância para coincidir os dois momentos. Assim, o adulto consegue brincar com a criança lá na gangorra sem que um tenha vantagem sobre o outro. Agora, se o pai ele se afastar desse centro, vai aumentar a distância. Vai deixar de ser 0,5. Vai ser um número maior. Então, desse lado, ele vai vencer. Ele vai ficar mais pesado. Mais pesado não, o momento vai aumentar. Então, vai descer esse lado. Vai vencer o sentido anti-horário. Agora, se esse lado fosse maior um pouquinho e fosse a criança que se afastasse, o momento dela é que ia aumentar. Ela iria vencer. Então, perceba, dá para equilibrar sim, porque o que garante o equilíbrio são os momentos, não apenas as forças. Agora que você já sabe o que é momento de uma força, agora sim você está preparado, está preparada para discutir as condições de equilíbrio de um corpo extenso. Mas aí é tema para outra aula. Uma coisa de cada vez para você não se sobrecarregar, tá combinado? Então é isso. Bons estudos, um forte abraço e fique atento ao canal. Tem mais material bacana chegando por aí. Beijos, fui!